Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia de cada pessoa que nos escuta hoje. Para começar o nosso mergulho profundo de hoje, eu queria propor um exercício de imaginação, sabe? Imagina a seguinte cena histórica. Para selar a entrada em uma nova comunidade religiosa, uma pessoa desce até o fundo de um fosso escuro, de terra mesmo. Já parece algo bem tenso, né? Sim, super tenso. E aí, sobre a cabeça dessa pessoa, colocam uma grade de madeira. E logo acima dessa grade, um touro é sacrificado ritualmente. Nossa. Pois é, e quem tá lá embaixo recebe um banho literal, assim, de sangue quente, cobrindo o corpo inteiro. Essa era a realidade brutal do touro bolium, que era um ritual pagão muito comum no Império Romano Antigo. Caramba, é uma imagem muito chocante. Muito. E por muito tempo, alguns críticos olharam para banhos de sangue como esse e tentaram argumentar que os rituais cristãos de purificação eram apenas cópias diluídas dessas práticas antigas. O que, convenhamos, levanta uma questão histórica formidável, né? Porque a história da civilização ocidental, ela está repleta dessas intersecções complexas. Quando a gente olha para a raiz das práticas que moldaram a nossa sociedade, a gente encontra um cenário denso, cheio de controvérsias e debates milenares que, vão muito além de um simples rito. Com certeza. E é exatamente por causa de toda essa complexidade que a nossa análise detalhada de hoje foca em uma obra simplesmente monumental. O livro Teologia Sistemática, escrito pelo autor Louis Berkhof. A nossa missão aqui é desvendar o capítulo 4 dessa obra, que trata, de um dos temas mais fundamentais e debatidos de toda a fé cristã: o batismo. Exato. É fascinante notar como um rito com água, algo que parece tão simples na superfície, gerou milênios de debates, né? Sim, milênios. E logo de início a gente precisa estabelecer a nossa regra de ouro para essa conversa. O nosso objetivo aqui não é de forma alguma defender uma vertente teológica específica ou, tomar lados em disputas denominacionais. Perfeito. É sempre bom deixar isso claro para quem nos escuta. O meu papel como estudioso aqui e o nosso papel juntos é relatar de maneira estritamente analítica e imparcial as informações históricas, as raízes linguísticas e as visões doutrinárias bem pesadas que o Berkhof compilou, com muito rigor acadêmico. A intenção é revelar como esses conceitos de purificação, comunidade e alianças sagradas operam nos bastidores da religião. E olha, isso importa demais. Porque mesmo para quem observa a religião puramente de fora, com um olhar sociológico, ou para quem já congrega há décadas, entender essas raízes é entender as engrenagens de grande parte do próprio pensamento ocidental, né? Com certeza. Então, vamos voltar àquela imagem do taurobolium romano que eu descrevi agora há pouco. A tradição cristã simplesmente inventou o rito do batismo a partir do zero? Bom, o texto do Berkhof nos mostra que não. O uso da água já estava presente antes, claro, mas a fonte de inspiração não foi esse banho de sangue pagão dedicado à deusa Cibele, como muitos críticos tentaram sugerir lá nos séculos XVIII e XIX. Então ele descarta totalmente essa ligação com os cultos de mistério romanos? Rejeita completamente. O Berkhof pontua que essa ligação é um absurdo historicamente incompatível. E o argumento dele para rejeitar isso é tríplice. Primeiro, não há qualquer evidência de que os rituais pagãos envolvessem a influência de um espírito divino, o chamado pneuma. Eram coisas mais mecânicas, né? Exato, banhos puramente mágicos ou mecânicos. Segundo, as ideias teológicas de morte e ressurreição que o apóstolo Paulo associa ao batismo cristão não se ajustam de jeito nenhum à teologia desses mistérios pagãos. E o terceiro argumento, que eu acho mais contundente, é cronológico. A linha do tempo não bate, certo? Nem um pouco. É um fato histórico amplamente documentado de que essas religiões de mistério, com seus banhos de sangue e tudo mais, nem sequer ganharam força no Império Romano antes do período em que o Novo Testamento já estava sendo escrito. A cronologia simplesmente não faz sentido. Entendi. Então, se a gente descarta a cópia pagã, a investigação inevitavelmente nos leva de volta ao contexto judaico. Exatamente. E lá, o terreno é muito mais fértil.
Sim, e lá a gente encontra o chamado batismo de prosélitos. E só para contextualizar quem nos ouve, talvez não esteja familiarizado, um prosélito era um gentil, ou seja, alguém de fora de Israel, que decidia se converter ao judaísmo. Isso, um convertido. E a obra relata que, além da circuncisão, esse convertido passava por um batismo com água. O que eu acho muito louco é que esse rito judaico já tinha uma estrutura fascinante. Tipo, exigia testemunhas, geralmente 2 ou 3 pessoas presentes. E um detalhe super importante, até as crianças da família eram batizadas caso o pai tomasse a decisão de se converter. Pois é, e essa ponte judaica nos leva diretamente a uma figura histórica crucial, que é João Batista. Muitos historiadores olharam para o batismo de João e disseram: isso aí é só o velho batismo de prosélitos com uma roupagem nova. Mas não era só isso, né? Não mesmo. O Berkhof expõe que o rito ministrado por João lá no Rio Jordão trazia significados radicalmente novos e muito mais profundos. A purificação judaica tradicional servia principalmente para remover uma contaminação cerimonial. Tipo uma limpeza externa. Isso, algo focado no exterior, para devolver a pessoa ao status normal dela dentro da comunidade. Já o batismo de João operava em outra frequência totalmente diferente. Ele transferia a pessoa para uma esfera nova, preparando a pessoa ativamente para o reino de Deus. A tônica deixava de ser cerimonial e passava a ser estritamente ética, sabe? Exigindo uma purificação real do coração. Sabe, lendo essa parte, eu pensei numa analogia que acho que deixa isso bem visual. A gente pode imaginar as purificações judaicas tradicionais como lavar as mãos antes de um jantar em família. É importante, mantém você limpo para a refeição, atende às regras da casa. Mas, depois de lavar as mãos, a pessoa continua sentada na mesma mesa, na mesma casa. Perfeito, muito bom. Né? Já o batismo de João Batista, ele operava num nível bem mais drástico. Seria tipo rasgar o seu passaporte antigo, queimar os próprios documentos e jurar lealdade a um império completamente novo que está prestes a invadir e dominar aquele território. Nossa, essa comparação é excelente, porque exigia um arrependimento real, uma mudança de lealdade mesmo, não era só seguir uma regra de higiene espiritual. Sim, mudava tudo. As religiosas lá na Europa. A pergunta central era: o batismo de João era idêntico ao batismo que Jesus instituiu? Um baita debate. Sim. E a Igreja Católica Romana deu uma resposta muito firme no século XVI, lá nos cânones do Concílio de Trento. Só para lembrar, esse concílio foi a grande resposta institucional da Igreja à Reforma Protestante. Nesses documentos, a Igreja determinou que o batismo de João era puramente tipológico, ou seja, era só uma sombra do rito verdadeiro. A Igreja até anatemizou, quer dizer, condenou formalmente quem dissesse que o batismo de João tinha a mesma eficácia que o batismo cristão. E, claro, do outro lado do balcão teológico, os luteranos e os calvinistas não concordavam nem um pouco com essa visão de Trento, né? De forma alguma. Os teólogos reformados e luteranos mergulharam fundo nas semelhanças. O Berkhof conclui na obra que o batismo de João e o cristão eram essencialmente idênticos na sua natureza. Ambos foram instituídos por mandamento divino, focavam numa transformação ética e estavam ligados ao perdão dos pecados. Então, qual era a diferença real para eles? A grande diferença relatada não estava na essência, mas sim na linha do tempo da história bíblica. O batismo de João ainda pertencia ao que os teólogos chamam de antiga dispensação. Que é um termo, assim, para quem não vive respirando teologia, que pode ser entendido como um período ou uma era administrativa de Deus na história humana, certo? Exatamente isso. O rito de João apontava para o futuro. Faltava a ele a realidade plena do Espírito Santo, que, de acordo com a narrativa bíblica, só seria derramado no mundo lá na frente, no evento de Pentecostes. Entendi. E se todo esse cenário de preparação já gerava essa tensão toda, a situação ganha contornos muito mais complexos quando a gente chega ao momento em que Jesus, após a ressurreição, oficializa a prática. Isso está no texto de Mateus 28, a famosa Grande Comissão. A pergunta é: o que mudou na transição? E a resposta do Berkhof passa por um detalhe linguístico impressionante que, olha, altera
toda a visão de mundo do cristão primitivo. Ah, esse detalhe gramatical é sensacional. Sem dúvida, uma das partes mais ricas do capítulo 4. Jesus orienta que o batismo seja feito em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Só que, durante muito tempo, no Ocidente medieval, a tradução que baseou toda a teologia veio da Vulgata Latina, a versão oficial da Igreja. E o latim usou a expressão in nomine. Certo, in nomine. O problema é que in nomine sugere fortemente sob a autoridade de. É uma ideia de delegação de poder. O que passa é aquela imagem de terceirização, né? A pessoa faz algo usando a procuração de outra. Exato. Mas, ao investigar o grego original do Novo Testamento, o Berkhoff destaca que a expressão escrita por Mateus é ais tuônoma. A preposição ais tem um sentido direcional fortíssimo. Significa, literalmente, para dentro de. Uau! Para dentro de. Isso. Portanto, a tradução mais precisa, que tem todo o peso dos gramáticos por trás, é que a pessoa é batizada para dentro do nome, ou para uma relação com o nome. Gente, a mudança dessa preposição minúscula muda a arquitetura inteira da crença. Não estamos mais falando de alguém executando uma ordem judicial. Porque, sabe, a expressão in nomine soa muito como um policial arrombando uma porta e gritando: abram em nome da lei. O policial usa a autoridade do Estado como uma força externa. Uma força fria, né? Totalmente fria. Já o eistonoma, que está no grego original, funciona como o momento exato da assinatura de uma certidão de casamento. Aquele papel não é um registro passivo. Ele altera a realidade. O indivíduo está sendo puxado de forma dinâmica e para a vida toda, para dentro de uma nova família, assumindo um novo estado civil cósmico, digamos assim. O batizado está sendo introduzido na própria comunhão com a divindade. É belíssimo. A profundidade dessa visão relacional é inegável. Mas a obra do Berkhoff é muito honesta ao mostrar como nós, seres humanos, temos a tendência de transformar relacionamentos em fórmulas mágicas. O texto traça a evolução histórica de como a igreja primitiva, já no segundo século, começou a perder de vista essa ideia relacional. Pais da igreja começaram a atribuir um poder inerente à própria água do batismo. A água virou mágica. Basicamente, consolidou-se a ideia de que o sacramento operava ex opere operato. Que é um termo em latim que significa literalmente pela obra operada. Em outras palavras, para quem nos acompanha, o rito funciona pelo simples fato de ser realizado. Não importa o estado interno de quem está recebendo. É como apertar o interruptor, a luz acende, não importa o que a pessoa esteja pensando. Exatamente isso. E essa visão meio mecanicista ganhou um peso enorme com a teologia de Agostinho e, séculos depois, com os pensadores escolásticos. Eles tentavam sistematizar tudo através da lógica de Aristóteles, sabe? Para eles, a água lavava o pecado original quase que de forma automática. E aí o mundo europeu colide com o século XVI e a Reforma Protestante, que chega como um terremoto desconstruindo essas certezas todas. Lutero, por exemplo, manteve uma posição interessante. Ele rejeitou essa ideia puramente mágica, mas ainda via a água, quando unida à palavra, como uma geradora de nova vida. Sim, ele tinha essa nuance. Mas o Calvino e a escola reformada deram um passo além, né? Para a teologia calvinista, o batismo de forma alguma produzia nova vida. Ele era só o selo, o carimbo oficial de uma aliança e de uma salvação que já existiam previamente, servindo só para fortalecer a fé do crente. E no meio de toda essa revolução, surgiram os grupos mais radicais, os anabatistas. Ah, os anabatistas. Eles foram o epicentro de uma revolução teológica e social gigantesca. Eles rejeitaram absolutamente a validade do batismo de crianças. Argumentavam que, sem uma fé consciente e professada, a água não tinha significado nenhum. E a gente precisa entender o peso disso. Rejeitar o batismo infantil na Europa do século XVI não era só um desentendimento de escola dominical, sabe? A igreja e o Estado eram uma coisa só. Eram a mesma entidade na prática. Sim. O registro de batismo do bebê era a certidão de nascimento dele, era o que tornava ele um cidadão do império,
Então, quando os anabatistas começaram a dizer não vamos batizar nossos bebês, as autoridades olharam para isso como anarquia, como um ato de traição civil que ia destruir a sociedade europeia. E o custo humano dessas disputas foi altíssimo, muita perseguição, e essa tensão sobre a aplicação prática nos leva ao debate logístico que fraturou denominações inteiras. Qual é o modo correto de aplicar essa água? A pessoa tem que ser submersa completamente? Ou basta aspergir, tipo jogar algumas gotas? O Berkhof expõe os dois lados com uma precisão cirúrgica. Do lado batista, o argumento é muito visual e simbólico. Eles defendem que a imersão total, quer dizer, afundar a pessoa na água e depois levantar, é a única maneira válida. E a base para isso está lá nos textos do apóstolo Paulo. Paulo compara o batismo ao sepultamento e à ressurreição de Cristo. A lógica deles é, se o rito não simular fisicamente a descida à tumba e o levantar para a nova vida, o simbolismo é destruído. Faz muito sentido visualmente, mas a teologia reformada contrapõe isso focando num aspecto completamente diferente. A visão calvinista argumenta que o núcleo simbólico não é a simulação física de morte e ressurreição, mas sim a ideia de purificação. O Berkhof cita documentos históricos, como o Catecismo de Heidelberg, para mostrar que o grande foco sempre foi o sangue de Cristo lavando a alma. Entendi. O foco na limpeza. Isso. E sob essa ótica, a aspersão, que é borrifar a água, ou a afusão, que é derramar sobre a cabeça, são modos totalmente bíblicos, porque ambos comunicam a ideia visual de algo sendo limpo. Nossa, isso desencadeia uma verdadeira guerra de dicionários de grego clássico, né? Uma guerra literal. Pois é. O texto menciona estudiosos imersionistas, tipo Dr. Carlson, que travaram debates ferozes, afirmando que a palavra grega baptizo tinha um e apenas um significado em toda a literatura clássica: imergir, afundar completamente. Só que a própria literatura não sustenta essa rigidez. O Berkhof traz evidências de que as palavras bapto e baptizo possuíam sentidos secundários bem amplos. Sim, e o grego usava essas palavras para o ato de tingir um tecido, por exemplo. Exato. Ou purificar cerimonialmente um objeto. Tem textos no Novo Testamento que falam literalmente sobre batizar mesas e camas de refeição. E, convenhamos, ninguém no primeiro século estava pegando móveis de madeira pesados e afundando no fundo de um lago só para cumprir uma regra de higiene, né? Com certeza não. E a ideia de lavamento foi se sobrepondo a esse debate do método físico. O próprio Antigo Testamento judaico estava repleto de rituais feitos estritamente por aspersão. O profeta Ezequiel, numa passagem famosíssima, diz: "Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados." Não tem imersão nenhuma nessa promessa profética. E além dessa questão linguística toda, a obra traz uma argumentação puramente logística que eu acho impossível de ignorar. Qual parte? Aquela do cenário relatado no livro de Atos no dia de Pentecostes. O texto bíblico afirma que nada menos do que 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas em Jerusalém no espaço de uma única tarde. Gente, Jerusalém fica numa região árida, no alto de montanhas, com a água rigorosamente controlada por cisternas e piscinas públicas. Onde os apóstolos iam achar corpos de água profundos o suficiente para afundar 3.000 pessoas de uma vez? É um pesadelo logístico. Muito. E mesmo que achassem, quanto tempo físico levaria para 12 homens imergirem individualmente 3.000 pessoas antes do sol se pôr? Não fecha a conta. Não fecha mesmo. O Berkhof também cita o caso do carcereiro da cidade de Filipos, que se converteu depois de um terremoto de madrugada. Ele e a família foram batizados ali mesmo, na mesma hora. A exigência da imersão forçaria uma cena meio absurda do carcereiro responsável por presos perigosos, abandonando as ruínas da prisão no meio da noite para procurar um rio fundo. Exato. O Berkhof usa isso para mostrar que exige só a imersão, cria gargalos históricos e intransponíveis. Isso sem contar as catacumbas romanas, né? As pinturas lá dos primeiros séculos frequentemente mostram a pessoa de pé numa parte rasa de água, batendo no tornozelo, enquanto quem ministra derrama água na cabeça dela com uma concha. Pois é.
Com todas essas evidências empilhadas, a conclusão do Berkhof é bem ponderada. O Novo Testamento nunca exige explicitamente a imersão. Então, o ônus da prova sempre cai sobre quem afirma que a imersão é a única via aceitável. A aspersão e a fusão são formas superautênticas que capturam a essência do rito. Bom, mas se o método de usar a água já provoca horas e horas de debate, a questão do sujeito do batismo gera um abismo. É aqui que saímos do como aplicar para o explosivo quem tem o direito de receber essa água. Aí o bicho pega. Pega mesmo. E para ser justa com a história, tem um ponto pacífico. Todos concordam plenamente com o batismo de adultos que fazem uma profissão de fé voluntária. O terreno se rompe completamente quando o sujeito da água é um bebê recém-nascido, o famoso pedobatismo. Eles se apoiam fortemente em passagens que associam a crença ao rito, como em Marcos, que diz: "Quem crer e for batizado será salvo". O argumento é que a Bíblia exige um ato intelectual e espiritual prévio. Como um bebê não tem capacidade cognitiva para exercer fé ativa, aplicar água nele seria transformar o sacramento num ritual mecânico. A defesa reformada, por outro lado, pede que a pessoa tire os olhos de um versículo isolado e olhe para o arco de toda a Bíblia. Eles focam na continuidade da aliança. O conceito de aliança orgânica é a chave aqui. A ideia de que Deus não lida com a humanidade só como indivíduos isolados, mas de forma orgânica, incluindo as famílias e gerações. Para os calvinistas, o Antigo e o Novo Testamento não são religiões diferentes. São fases da mesma aliança. Perfeito. E no Antigo Testamento, os bebês recebiam um sinal dessa aliança aos 8 dias de vida, através da circuncisão. A teologia reformada argumenta que o batismo simplesmente substituiu a circuncisão como novo selo de entrada. E a pergunta que eles fazem aos opositores é forte. Se sob a lei de Moisés, que era mais rigorosa, as crianças eram incluídas, por que na época da graça elas seriam repentinamente enxotadas da comunidade e tratadas como estrangeiras? É um argumento de peso. E o Berkhof explora esse choque lógico apresentando um contra-argumento duríssimo, que é frequentemente chamado de silogismo batista, para demonstrar os perigos de algumas lógicas. Um silogismo, só para lembrar, é aquela estrutura onde duas premissas levam a uma conclusão inevitável. Nossa, e esse silogismo pressiona o oponente até o limite intelectual, né? Funciona assim: a premissa fundamental de quem recusa o batismo infantil é que não existe batismo sem fé ativa. A segunda premissa, que todo mundo aceita, é que bebês não possuem fé ativa. A conclusão lógica é que bebês não podem ser batizados. Até aí a estrutura se mantém. Sim, a lógica é perfeita. Mas aí vem a armadilha. Exato. O problema, expõe o Berkhof, surge quando a gente aplica essa mesmíssima fórmula lógica à questão da salvação eterna. A Bíblia declara de forma categórica que não há salvação sem fé. Bebês não têm fé. Então, seguindo a mesma régua fria, seríamos forçados a admitir que nenhum bebê que falece na infância poderia ser salvo. Pesado, né? O texto usa essa armadilha filosófica para mostrar como é teologicamente irresponsável pegar regras de conversão de adultos pagãos e aplicar cegamente ao status de bebês que nascem dentro de lares cristãos. E a investigação atinge um nível fascinante ao revelar que as disputas não ocorrem só entre correntes rivais, mas dentro da própria trincheira reformada. Verdade. O debate interno deles. Isso. O debate lá era sobre o motivo exato de batizar a criança. No final do século XIX, um teólogo holandês brilhante chamado Abraham Kuyper popularizou a doutrina da regeneração presuntiva. Que é um conceito teológico pesadíssimo de se processar, convenhamos. Muito. Denso. O Kuyper defendia que a igreja só deveria batizar a criança porque a comunidade estaria presumindo, ou seja, assumindo antecipadamente, pela fé, que o Espírito Santo já havia regenerado a alma daquele bebê de forma invisível. E que a presunção é uma expectativa humana. E se a criança cresce e abandona a comunidade? A presunção falhou. Essa é a grande falha. E esse raciocínio subjetivo gerou muita ansiedade teológica, tanto que resultou num concílio interno decisivo, conhecido como as Conclusões de Utrecht, no início do século XX. Ali eles estabeleceram que a base para aplicar a água num bebê não pode ser uma suposição humana falível.
Ah, claro, não dá para basear num machismo otimista, digamos assim. Exato. A base tem que ser puramente a ordem objetiva de Deus e a promessa contida na aliança. O bebê é batizado porque é um mandamento divino para incluir a família e ponto final. Sabe, chegar a esse nível de detalhe mostra muito a vastidão intelectual dessa obra do Berkhof. O que começou com uma reflexão sobre algumas gotas de água, revelou conflitos sobre grego antigo, gargalos logísticos no Império Romano, embates sobre famílias e essa crise existencial de como aplicar a lógica de conversão aos bebês. Tá tudo entrelaçado nessa água. Isso evidencia muito bem que os rituais históricos nunca são gestos arbitrários. Eles são repositórios vívidos de teologia e da luta humana para materializar um relacionamento com o divino. A liturgia é, no fundo, a arquitetura visível de convicções invisíveis. Nossa, muito bem colocado. E essa conexão entre o tangível e o divino nos leva a um último pensamento que o Berkhof extrai de pensadores como Dabney e Voss. E eu acho uma reflexão profundamente surpreendente para a gente encerrar nossa jornada de hoje por esse capítulo 4. É fantástico, porque esses teólogos encaram a questão sobre a ótica da eficácia do tempo. A tendência humana é imaginar que a graça espiritual do batismo é disparada como mágica no exato milissegundo em que a água toca a pele do bebê. Mas a visão do Voss amplia isso de uma forma extraordinária. Sim, porque no momento do rito, o batismo age, na verdade, como um poderoso meio de graça, primariamente, para os pais e para a comunidade ali presente, sabe? Sementando a fé dos adultos responsáveis por criar aquela criança. Exato. A graça não evapora quando a água seca no cabelinho do bebê. A ideia é que esse rito continuará funcionando como um meio ativo de graça ao longo de décadas na vida daquela pessoa. Conforme ela cresce, atinge a maturidade e reflete racionalmente sobre esse sinal de pertencimento que recebeu, antes mesmo de poder escolher, a fé dela é ativamente moldada no presente por aquele ato lá do passado. O que parecia só um momento burocrático, num domingo de manhã, reverbera através do tempo, transformando um ato singular numa jornada constante de relacionamento com Deus. E com essa provocação maravilhosa sobre o eco duradouro de uma cerimônia tão antiga, nós encerramos a nossa exploração de hoje. Aproveito para informar que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Tem muitos outros capítulos densos e instigantes do Berkhof esperando pela nossa análise. Com certeza. Deus abençoe todos os ouvintes.